aí, mulheres desconstruídas, você que é do time das desconstruídas, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais uma aula e hoje a gente vai falar do quê? De emoções. Você é uma pessoa emocionada? Você costuma se emocionar? Como você vê as emoções? E o melhor, qual é a importância das emoções na sua vida? Gente, as nossas emoções, elas são algo que merece a nossa atenção. Por quê? Porque emoções, elas são como um vírus. Elas fazem tudo o que podem para poder viver através de você. Muitas vezes, o motivo pelo qual você tem tanta dificuldade de mudar é porque o seu desejo de mudar não está sozinho. Você está acompanhada de uma série de padrões emocionais, emotivos que atrapalham o seu desejo de mudança, né? Emoções estão sempre nos cutucando para que a gente as viva novamente. Por isso a nossa dificuldade tão grande em soltar as velhas emoções, né? Para nós mulheres é muito desafiador soltar emoções voltadas a relacionamentos. Uma vez que uma mulher experimenta um relacionamento tóxico, ela cria nela um sistema de ancoragem daquelas emoções. Ela cria um banco de dados relacionado àquelas emoções. E uma vez que aquelas emoções estão armazenada naquele banco de dados, elas, assim como um vírus, que muitas vezes quando você pega um vírus, dependendo de como esse vírus ele está dentro do seu corpo, ele vai produzir em você característica para que você os veja, ou melhor, ele não vai produzir característica, vai produzir sintomas, para que você perceba a presença dele ali, né? Se você está com o vírus da gripe, você está muito gripada, você pode ficar com febre, com dor de cabeça, com mal-estar. Isso te faz fazer o quê? Poxa vida, eu não estou bem, tem alguma coisa acontecendo comigo. Você vai no médico, vai procurar saber o que está acontecendo com você. As nossas emoções, olhando de um ponto de vista quântico, elas também têm essa mesma dinâmica. As nossas emoções, elas fazem de tudo para que a gente as perceba. E quando nós não temos uma expertise para perceber essas emoções, na maioria das vezes, infelizmente, são negativas, porque a gente cresce se relacionando muito mais com emoções negativas do que positivas, por conta da cultura e do sistema de crença que a gente vive. Voltando à questão do cutucado, tanto que as emoções vão te cutucar para que você possa viver, né? Para que elas possam viver através de você, para que elas possam estar viva através da sua vivência. Então, o nosso corpo, tanto o corpo físico como o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, a gente nunca está só. A gente está sempre acompanhada de algumas coisas. E nem sempre são boas companhias. Por quê? Porque a maioria dessas companhias você não se percebeu trazendo para o seu dia a dia. Essas companhias, e aqui eu estou falando do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, algumas dessas companhias você trouxe lá da sua infância. E aí você foi crescendo, foi apenas vivendo e revivendo, vivendo e revivendo. E algumas emoções, elas se tornam fortes. Assim como um vírus, ele muitas vezes faz uma mutação para poder viver através daquele corpo, daquele indivíduo, as nossas emoções, às vezes, fazem essa transmutação e elas continuam vivendo, elas continuam mais fortes e continuam vivendo através de nós. Então, qual que é o meu convite para você, desconstruída? Para que você observe as suas emoções e entenda, esteja no presente, porque se você estiver no campo presente, você vai perceber essas emoções chegando e essas emoções se apoderando de você, ou seja, produzindo, no caso do vírus ele produz sintomas, no caso das emoções elas produzem o quê? Comportamentos, isso mesmo. As nossas emoções, elas produzem os sentimentos e o sentimento produz um comportamento. Os nossos comportamentos, eles vão pender para um lado ou para o outro, ou seja, emoções não
emoções negativas vão trazer uma preferência, uma pré-direção para que a gente comece a se comportar de forma negativa, em primeiro lugar, conosco, e depois essa negatividade vai se manifestar nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivo ou até mesmo no campo de vista da convivência em geral. No caso das emoções, muito voltada aqui do campo de vista afetivo, o que vai acontecer? Essas emoções, elas vão produzir em você comportamento para que você viva de novo um relacionamento difícil, um relacionamento desafiador, ou o contrário também pode acontecer. Pode ser que você fique tão, como eu falei para você, igual o vírus, ele faz uma transmutação, ele se modifica para continuar mais forte e continuar existindo no corpo dos indivíduos, assim também as nossas emoções. Quando a nossa emoção ela sai de um lugar, de um extremo e vai para o outro, o que acontece? Mesmo que você esteja, eu curei as minhas emoções negativas, mas às vezes você não as curou, você simplesmente se fechou. Então você continua produzindo comportamento relacionado àquela emoção que agora você está vivendo de um outro modo. Ou seja, agora você se recusa a amar, você está fechada, você está mais rancorosa, você está mais indisponível para o amor, né? Então, essas emoções, as emoções que a gente carrega junto conosco, tem aí essa capacidade de serem aí semelhantes a um vírus, que faz essa transmutação, e dentro dessa transmutação, obviamente, elas ficam bem mais fortes, e dentro dessa coisa que elas se transformam em emoções fortes, o que acontece? Você acaba vivendo através dela, elas acabam vivendo através de você. Eu não sei se você está conseguindo entender exatamente o que eu estou querendo te dizer, mas é essa ideia de que você observe, né, assim como diz o Caibalho, uma lei do Caibalho, assim como é em cima é embaixo, que a gente observe que algumas dinâmicas que acontecem dentro do nosso corpo físico também acontecem no nosso corpo emocional, no caso, no nosso corpo mental, né? Então, como eu falei, emoções relacionadas ao amor, relacionamentos difíceis, a infância difícil, a crenças limitantes desafiadoras, essas emoções, elas dão um pouco de trabalho para sair de dentro de você, porque são emoções muito divulgadas, muito sentidas, muito vista, inclusive, né? A gente dificilmente você se depara com alguém feliz, batendo palma, muito alegre. Isso quase não acontece, né? A gente não costuma ver tanto, a não ser num filme, uma novela, um documentário, enfim, né? Mas no nosso dia a dia a gente vê mais o quê? Emoções negativas. Então essas emoções negativas, assim como um grande vírus que está aí dissipado, em que a qualquer momento você pode entrar em contato com esse vírus e ter um agravamento dos sintomas que ele pode trazer para você, muitas vezes te levando até mesmo à morte, assim também algumas emoções, se você não se atentar a ela. Assim como um vírus físico, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se prevenir para não pegar, né? Ele está aí, está disponível. Agora, no campo de vista das emoções, mesmo que você já tenha trabalhado bastante as suas emoções negativas, saiba que não é tão fácil soltá-las, por justamente elas tenderem a querer viver através de você. Sentir, porque, gente, o que é uma emoção se eu não a sinto? Ela não existe, ela está morta. E o nosso maior desejo aqui na Terra, não só nós, seres humanos, mas como de tudo que existe aqui, é o quê? Viver. Tudo que tem nesse planeta deseja apenas existir, deseja apenas viver, né? Independente do quão bem ele faz para aquele ou para aquela, né? Eles desejam viver. Tudo aqui nesse planeta deseja existir, né? Assim como uma grama deseja existir, um animal deseja existir. É claro que aqui, como eu sempre deixo muito claro para vocês, existe, assim como o professor Eli Couto deixa claro, existe o quê? A vibração,
né? É claro que uma grama tem uma vibração mais elevada do que uma emoção, né? Uma árvore tem uma vibração mais elevada do que uma grama, né? Então, as nossas emoções, elas têm essas vibrações. E o que que acontece, gente, quando a nossa vibração abaixa? Você aí já se perguntou como você fica quando a sua vibração abaixa? Ou seja, quando você começa a sentir triste, chateado, você consegue perceber que vai chegando em você devagar algumas emoções mais pesadas? É como se você baixasse o seu sistema imunológico. E aí o que que acontece? Algumas emoções mais densas vão querendo existir através de você. Vão buscando existir através da sua abertura, através do seu consentimento, né? Por isso que nós estamos no universo onde não existe a vítima. Por quê? Porque existe um consentimento mútuo. Por que que a nossa sociedade é muitas vezes tão tóxica e tantas crenças limitantes são dissipadas de uma forma tão bem vista? Tão, entre aspas, querida por todos, né? Porque existe um consentimento de todo mundo consente que aquilo existe, que aquilo possa existir e aquilo vai realmente existir. Então, com as nossas emoções também não é diferente. Observa, eu gostaria que você parasse para observar e entendesse que quando você vai baixando a sua vibração e o oposto também acontece. Se você está muito feliz, se você está muito alegre, você vai percebendo que cada vez mais você vai buscando se conectar com outras emoções de alegria, com outros momentos que proporcionaram alegria para você. E essa emoção, por exemplo, o ânimo, o desejo, o otimismo, a confiança vão chegando perto de você. Se você faz uma meditação, se você faz uma reprogramação mental pela manhã, o que que acontece? Outras emoções com vibrações semelhantes àquela vão chegando em você e vão existindo, sendo sentida através de você. Ou seja, você vai sentindo essas emoções e elas estão vivas em você, porque elas chegam dentro de você e aí as suas células experimentam. Ou seja, elas em si não estão 100% vivas, mas através das suas células, que produzem ali os neurotransmissores, elas acabam vivendo através disso tudo. E isso, gente, não é muito diferente do sistema de vírus, porque o vírus em si não está vivo, mas através da célula ele vai adquirindo força e o ambiente correto para viver, se multiplicar, que é o mesmo que acontece com as nossas emoções, tanto negativa quanto positiva. Se eu estou muito aborrecida, vai agrupando em mim um bloco de emoções que vão chegando. E eu que estava, só desanimada, daqui a pouco começa a ficar triste. Eu que estava apenas triste, daqui a pouco eu começo a ficar depressiva. Eu que estava depressiva pouco, daqui a pouco eu começo a ficar depressiva total. Vocês entendem? Então, assim, tudo aquilo vai começando a existir através do meu consentimento. Uma vez que eu vou consentindo, esse bloco, essa onda de emoções vão se apoderando de mim. E através do meu corpo, elas vão continuar existindo, ou seja, vão continuar vivendo. Eu serei aí, nós todas seremos mais um corpo disponível para que essa emoção possa existir, para que ela possa ganhar vida. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, gente, mas para mim faz muito sentido. Eu observo que isso acontece muito na questão, aprofundando um pouco mais, isso acontece muito na questão das emoções familiares, nos seus padrões familiares. Tudo que os seus padrões familiares desejam é existir através de você. Né? Eu fiquei aqui observando, eu tive esse insight hoje, quando eu vi meu filho cozinhando. Meu filho estava cozinhando, ele tem 16 anos, o pai dele já morreu há 10 anos, e ele estava ali cozinhando
ouvindo as músicas semelhante às músicas, ou melhor, semelhante não, ouvindo as músicas que o pai ouvia quando estava na cozinha. E eu parei para analisar, falei, meu Deus, mas ele nem sabia que o pai gostava desse tipo de música. Vocês entendem? Então, a emoção, a sensação que ele trouxe no psiquismo dele, de alguma forma o cutucou e de alguma forma o convidou para ser vivida. Ou seja, aquelas músicas, aquela atmosfera, que aquelas músicas que é rock, tipo a banda Queen, country, músicas americanas que o pai gostava muito, ele também gosta muito, né? Ou seja, aquela emoção, aquela sensação emotiva que o pai tinha quando escutava essas músicas, elas continuam existindo através dele. Ele continua, essa emoção continua viva através do corpo do Sami, né? Então, assim, e dentro disso tudo, isso é ruim? Não, isso não é ruim. O que é difícil é que muitas vezes, esse exemplo que eu estou dando para você é um exemplo positivo, mas muitas vezes nós temos vários exemplos de emoções negativas, de padrões negativos que os nossos familiares viveram e que esses padrões seguem vida fora conosco, não é verdade? Como padrões de alcoolismo, padrões de drogadição, né? Padrões de baixa autoestima, padrões de falta de confiança e até mesmo padrões financeiros. Essas emoções, elas continuam nos acompanhando vida fora. Só que existe o que, gente? A emoção em si, você não é uma vítima da emoção. Como eu falei para vocês, existe um consentimento. Você, de certo modo, é cutucado por aquela emoção e você decide procurar por aquela emoção materializada. No caso aqui eu estou usando o exemplo da música, porque a música, a letra, a composição, ela produz uma vibração, e a vibração produz uma sensação de alegria, no caso aqui do exemplo do Sami, né? De alegria, de bem-estar, de inspiração, de confiança, de criatividade. Estou na cozinha, estou criando, estou fazendo, estou agindo. Então, no caso dele, era essa a questão. E ele estava fazendo isso de uma forma totalmente inconsciente, da forma que ele apenas estava sentindo. Então, a emoção estava o cutucando para ser vivida através dele, uma vez que o pai já não existe mais nessa dimensão, né? Já faleceu, como falei, há 10 anos atrás. Então, que a gente preste atenção e tenha consciência, que a gente consiga perceber as emoções chegando na nossa vida, porque elas vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando, e elas vão te cutucando, vamos para cá, não, vamos para lá, vamos pegar isso aqui, não, vamos pegar essa estrada, entende? E muitas vezes a gente é fisgado por essas emoções de forma negativa. Quando nós não buscamos a nossa consciência, quando a gente não busca observar, quando eu vou me dar conta, eu já fiz. Eu já vivi, ou seja, a emoção já existiu através do meu consentimento e ela já pôde existir através das células do meu corpo. Sem as células do meu corpo, ela não poderia ter existido, ou seja, ela não poderia ter sido sentida, na verdade, né? A emoção, ela não é visível, mas ela existe através da sensação. Então, toda vez que eu me sinto, a gente consegue identificar. Quando você se sente triste, você sabe qual é a sensação da tristeza, embora a tristeza em si não tenha uma forma física, mas a nossa postura, quando a gente está triste, com aquela postura, tipo, cabeça baixa e tal, nosso rosto sem brilho, o que a gente sabe? A tristeza tem forma através de quem? Do meu corpo. Meu corpo dá forma à tristeza, né? No caso, os nossos corpos é que dão forma. Ou seja, através do nosso corpo, as emoções se expressam, vivam, elas podem viver e assim elas existem, né? Elas estão existindo através do nosso corpo. Então, meu convite, através dessa desconstrução para você, eu quero te convidar a prestar atenção. Quem está vivendo aí com você? Que tipo de emoção está vivendo?
continuamente com você? Quem você sente no seu dia a dia que está chegando para viver junto com você? Porque, gente, emoções é algo muito amplo. A gente pode falar de emoção relacionada à alegria, o otimismo, a confiança, mas também nós temos emoções relacionadas ao medo, relacionada à rejeição, relacionado ao abandono, relacionado à tristeza, relacionado à falta de confiança em nós mesmos, relacionado ao nosso financeiro, de que a gente não é capaz, porque o padrão familiar, ou seja, o que existe de emoção relacionada ao dinheiro da minha família, a emoção viva que existe lá é uma emoção de escassez. Então, essa emoção de escassez faz o quê? Me cutuca e quer viver através de mim, quer tomar forma através de mim, porque uma pessoa escassa, ela tem uma forma, muitas vezes de preocupação, de desespero, e essa forma de preocupação, de desespero, é possível ser vista através do corpo da pessoa, através da forma como a pessoa se coloca, né, a postura dela, o jeito que ela está, né, então as emoções, assim como um vírus, só para concluir, são isso aí. Elas fazem elas têm aí esse desejo intenso de viver através do seu corpo. E eu te convido a analisar, né, que emoções estão vivendo. Quais são essas emoções que estão vivendo através de você? Porque a gente não é obrigado a viver uma emoção porque eu fui cutucada por ela, né? Porque eu senti o desejo de vivê-la. Né? A gente não é obrigado. Mas à medida que eu não tomo nenhuma providência, vai havendo um consentimento mútuo. Eu vou consentindo e ela vai chegando. E ela vai existindo, entende? Então, é por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está vivendo, no que a gente está falando. Porque assim como o vírus que produz o sintoma, a emoção produz o comportamento. Né? Então, através dos meus comportamentos, eu consigo saber qual é a emoção que está presente em mim. Né? Através da minha fala é possível saber qual é a emoção que eu estou sentindo. E não, às vezes nem eu sei, mas o outro que está me ouvindo sabe. Né? Às vezes eu estou apenas séria, como aconteceu comigo e o Samir. Eu estava aqui séria, porque tenho vários vídeos para gravar. Estava gravando para o outro canal meu. Ou melhor, não estou no canal, gente, eu estou no Clube da Mari, me desculpe. Eu estava gravando para o Mulher Consciente, vou gravar, já estou gravando aqui para vocês, e tem vários vídeos de arquétipo para o canal Arquétipos Feminino. Então, eu estava, pensando, enquanto ele estava fazendo o almoço, eu estava aqui pensando sobre isso, e a minha mente estava dentro desse lugar, né? Essa emoção de compromisso e seriedade. E aí eu falei com ele e ele falou: mãe, a senhora está com raiva. Não tô. Não, mãe, a senhora não queira me enganar, eu já estou com a senhora há 15 anos, eu sei quando a senhora está com raiva. Então, assim, a emoção, no caso, a seriedade, porque quando eu fico com raiva, eu costumo ficar mais sisuda, mais fechada e com a voz mais séria. Então, ele detectou. O que eu quero dizer para vocês com isso, gente? Que às vezes a gente não detecta que está com raiva ou com qualquer outro tipo de emoção, mas as pessoas que estão ao nosso redor detectam muito mais rápido. Por isso que os nossos relacionamentos, eles são um espelho, porque aquilo que eu não consigo ver, o outro percebe mais rápido. Então, com isso, com essa dinâmica, a gente tem que estar aberta a ouvir, né, a corrigir e pensar, poxa, eu realmente estou com raiva ou eu estou séria, ou estou pensando em outra coisa que de alguma forma me deixou preocupada e essa preocupação tomou uma forma mais sisuda, não só no meu corpo, como na minha fala, entende? Então, esses exemplos... Gente, meu brinco aqui tá doendo, meu Deus. Eu tô querendo aqui ter o brincão, tá vendo? Tá pesado porque ele é fininho. Então, esses exemplos que eu trouxe para vocês é só para dizer para vocês o quanto que as nossas emoções, elas são aí esses parasitas que vivem e tomam forma
e existem através do nosso corpo. Então, presta atenção que tipo de parasita você tem. Parasita no sentido, fazendo um parâmetro aqui com a ciência, tá, gente? Não de forma negativa, porque existe ali um consentimento mútuo em questão das emoções, tá? Dá uma olhada, vê que emoção é essa que você está vivendo, né? Em que momento você está consentindo, porque as emoções, assim como um vírus, tipo o vírus, hoje eu tenho só um, mas daqui a pouco eu posso ter 100. E se não for cuidado, se nenhuma providência for tomada, eu terei 1000. E, por fim, a minha vida será levada embora, né? No nosso caso, quando se fala das emoções, se a gente não prestar atenção, isso também pode acontecer. Por quê, gente? Porque hoje eu estou apenas triste, amanhã eu estou de cama com depressão gravíssima. Entende? Então, temos que prestar atenção, porque se nenhuma providência for tomada para barrar, para neutralizar ou para impedir o avanço dessas emoções, o objetivo delas é tomar uma forma de existência tão forte que, às vezes, muitas vezes, leva a nossa saúde emocional embora, leva a nossa alegria embora e, por fim, muitas vezes leva a nossa qualidade de vida embora e, por fim, até mesmo o nosso corpo físico vai embora com o quê? Doenças psicossomáticas, que tem o quê? São totalmente relacionadas causada pelas emoções. No caso, essas emoções em desequilíbrio, essa raiva, essa tristeza, esse ressentimento, essa falta de perdão, essa coisa que vai existindo, assim como um vírus, como meu filho estava dando um exemplo para mim, mãe, o vírus chega no corpo e ele vai se multiplicando, tipo, você tinha só um pouquinho e agora a sua vida corre risco, se você não tomar nenhuma providência para barrar essa multiplicação desse vírus querendo existir. Então, as emoções no sentido emocional é a mesma coisa. Preste atenção no que você está vivendo. Preste atenção nas emoções que estão aí vivendo, utilizando o seu corpo para existir. Porque, do contrário, você tem a sua qualidade de vida comprometida, os seus sonhos comprometidos, a sua alegria vai embora nesse jogo todo. Assim como uma pessoa doente tem os seus movimentos diminuídos, uma pessoa sem consciência das emoções, onde as emoções estão existindo nela de uma forma tão exagerada que parece, tem aí esse parâmetro de como se fosse um vírus, realmente, essa pessoa, ela tem os seus movimentos totalmente diminuídos e muitas vezes acaba adoecendo, né? Tendo depressão, não tem iniciativa para viver seus sonhos, não consegue tirar seus projetos do papel, não consegue ter confiança, não consegue prosperar, não consegue criar, né? Porque como que eu vou criar se as emoções que já existem estão ali o tempo todo ocupando o espaço, certo? Como que você vai criar algo novo se aquelas emoções sequer são neutralizadas? Se elas estão pipocando o tempo todo, proliferando como um vírus, né? Então, é importante que você faça essa observação. Observa quais são essas emoções que estão aí, junto com você, tá bom? Então, gente, se você gostou da aula, deixa aqui um comentário para mim, deixa aqui um emoji, sei lá, uma carinha para me dizer se fez algum sentido para você, tá? Se caiu algumas fichas aí para você, porque, olha, para mim... caiu muitas fichas para que eu fique atenta e que eu fique vigilante sobre que tipo de emoções eu estou permitindo que o meu corpo, ou melhor, eu estou permitindo que viva através do meu corpo, tá bom? Beijo, até a próxima.